um salmo muito conhecido. No entanto, eu quero trazer um aprofundamento sobre esse texto, né, conforme a gente tem visto na nossa escola dominical, em que nós vamos trabalhando 4 dinâmicas dentro do salmo. O que esse salmo está falando sobre o seu autor, o que o salmo está falando sobre Israel, o que esse salmo está falando para Cristo, ou se aplicando à vida de Cristo, e o que ele nos aponta sobre Cristo, o que ele tem a nos dizer sobre a igreja, o que ele pode nos ensinar, né, a respeito da vivência e do cotidiano da igreja. E por último, como que este salmo pode ser aplicado na minha vida diária, na minha meditação diária, e principalmente a aplicação mais comum que a gente está usando é como orar esse salmo. O que esse salmo vai despertar em mim? O que esse salmo vai trazer? Que tipo de iluminação ele vai trazer e que tipo de postura ele vai requerer da minha própria caminhada. E é o Salmo de número 127. Abra aí a sua Bíblia no Salmo de número 127. Nós faremos aqui a leitura desse Salmo e depois nós iremos versículo a versículo trabalhando e trazendo as aplicações diárias para a nossa vida. Provavelmente, irmãos, devido ao tempo, talvez não trabalhemos todo o Salmo, mas pelo menos a sua primeira parte nós vamos trabalhar com profundidade para que os irmãos possam entender, né, tudo o que está acontecendo aqui. Tá ok? Salmo de número 127. Vamos à leitura. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. É um salmo maravilhoso, é um salmo muito gracioso, né? E eu quero meditar com você aqui justamente neste salmo porque eu acredito que ele tem muito a ver com a nossa necessidade diária, ele tem muito a ver com a situação que nós estamos vivendo hoje, e ele tem muito a ver, em sua aplicação, sobre onde estão as bases da nossa segurança e da nossa confiança, e mais especificamente, da nossa fé. Onde estão postos os nossos olhos? Seria uma boa pergunta inicial aqui para a nossa meditação, né? Aí, a gente já começa a perceber logo de cara nesse salmo, que o salmista está falando, né, de uma humanidade que desenvolve, que constrói, que executa com muito afinco muitas coisas para lhe trazer algum tipo de segurança, né? E aí, ele já nos primeiros 2 versos, do verso 1 ao verso 2, ele já vai trabalhar 3 elementos da vida que nos dão aparente segurança. Então isso aqui precisa ficar muito bem marcado, porque não é errado ter as coisas que esse salmo está aqui nos mostrando, mas é errado sim colocar toda a nossa confiança, depositar toda a nossa segurança e fé nas coisas que estão ao redor. Então a primeira coisa que ele vai dizer é que a moradia não é suficiente para nos dar total segurança. Segundo, a vigilância ou policiamento também não traz segurança suficiente para os nossos dias. E o trabalho tão prezado, né, até os ditos populares dos nossos dias, a gente costuma dizer assim, né, que o trabalho dignifica o homem, né? E nem mesmo o trabalho pode nos dar total segurança. E ele ainda vai trabalhar esse salmo, né, exemplificando como que é o dia a dia do homem. E veja que esse salmo é escrito antes de Cristo, né? E agora que nós vivemos a pós-modernidade, né, o século 21, é engraçado que isso aqui se aplica perfeitamente ao homem pós-moderno. Ele diz, inútil vos será levantar de madrugada,
repousar tarde e comer o pão que penosamente granjeastes. Né? Então a gente já começa a olhar aqui para esse salmo e já encontrar uma identificação com a nossa vida diária, né? Quantos levantam muito cedo, vão dormir muito tarde e comem penosamente o seu pão e muitas vezes dizem, nossa, o dinheiro não está dando, o recurso não está sendo suficiente, né? Quantos, né, que na sua caminhada procuram ter a casa, procuram estabelecer algum tipo de segurança, instala, né, seguro e coisas do tipo, né? Paga até alguma pessoa para andar de moto no bairro, para fazer uma vigilância, né? Mas ele está dizendo aqui com toda clareza que se o Senhor não edificar a casa, é em vão. Se o Senhor não guardar a cidade, também é em vão. E se o Senhor não abençoar o nosso trabalho, né, ou o fruto do nosso trabalho, também vai ser em vão. Mas aí a gente precisa aprofundar aqui. Né? A gente não pode ficar só por aqui, nesse momento aqui de superficialidade. Né? A primeira coisa, como que esse salmo, então, se aplica ao seu autor? Né? Aí vem a dica, né? Logo ali no topo do salmo já está escrito que é um salmo de Salomão. E a gente tem que pensar quem foi Salomão, né? Fala muito do que ele está escrevendo. Então ele é filho de Davi, com Batseba, né? Ele é fruto da misericórdia e graça de Deus. Como nós sabemos, Davi teve um ato errado diante de Deus, ele consumou um adultério, matou o marido dessa mulher na guerra, premeditou tudo, né? Depois Davi perde um filho por causa disso, e quando Davi é restaurado, porque ele confessa o seu pecado, ele se arrepende diante do Senhor, então ele compõe o Salmo 32, o Salmo 51, o Salmo 39, falando da sua experiência de graça e perdão, e ele se casa com Batseba, e tem um filho chamado Salomão, que vai ser um dos maiores reis da história e vai ser o último rei com Israel ainda unido. Depois da morte de Salomão, o reino vai se dividir em Judá e em Israel. Né? Durante o seu reinado, olha que interessante, ele alcançou a máxima expansão geográfica e material. Ele foi um homem de grandes conquistas, ele foi um homem de grandes edificações e foi também um dos homens foi o homem mais sábio, na verdade, de todo o Antigo Testamento. Né? A Escritura deixa muito claro que ele era o homem mais sábio da terra no seu tempo. E só depois, com a vinda de Jesus, que Jesus vai dizer, aqui está quem é maior do que Salomão. Então ele é um homem sábio, ele constrói o templo, né, de Israel, que fica depois conhecido como Templo de Salomão, um espetáculo grandioso, né, de uma obra arquitetônica maravilhosa. E ele também constrói a sua própria casa e grandes palácios. Mas olha que curioso, o que esse grande homem, empreendedor, conquistador, um rei sábio está dizendo? Olha, se o Senhor não nos abençoar, não vai adiantar fazer nada. E olha que ele fez muito. E olha que ele construiu muito. Ele foi um grande escritor, ele foi um grande pensador. E mesmo assim, ele reconhece que tudo isso não seria nada se Deus não estivesse abençoando. Então veja, a primeira coisa que eu quero te dizer aqui também, né, nessa parte introdutória, que não há nada de errado em você construir, não há nada de errado em você investir em segurança, não há nada de errado em você investir para o seu futuro, não há nada de errado, né, em você trabalhar bastante. Só o que o salmista está dizendo é o seguinte, olha, eu fiz tudo isso, eu construí muito, né, eu investi no futuro, e eu também, né, investi em segurança, tive os meus sentinelas no meu palácio, ao redor do templo, eu fiz uma cidade toda fortificada. Mas de nada disso vai adiantar se a bênção do Senhor não for ordenada sobre as nossas vidas. Aí a gente, caminhando um pouquinho mais, como que esse salmo, então, pode nos apontar Jesus Cristo, né? A gente já vai começar a perceber que na vida de Jesus, né, Cristo, né, ao viver na terra, ele não tinha um paradeiro fixo, né? E ele vai dizer assim, as raposas têm seus covis, as aves dos céus, ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É claro que aqui a gente precisa olhar com muito critério quando Jesus está falando sobre não ter onde reclinar.
Normalmente nós somos tentados a pensar que Jesus não tinha lugar algum, né? E não é bem isso que o texto está dizendo, porque, por exemplo, em Mateus 13:1 diz assim: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado ao mar. De onde que ele saiu? Da sua casa. Mateus 13:36 vai dizer assim: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. Depois, em Marcos 7:17 diz: depois, quando deixou a multidão, entrou em casa. E João 1:39, né, ele diz assim: e lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde Jesus morava. Então veja bem, quando Jesus está falando na sua cabeça, ele estava dizendo claramente para o seu interlocutor que ele não tinha paradeiro fixo, que ele era um peregrino, que ele era um pregador itinerante, que ora ele estava de um lado, ora ele estava do outro, uma hora ele estava na Judéia, outra hora na Galileia. Então, em muitos momentos, ele parou ali em Cafarnaum, onde ele morava. A única incerteza que nós temos à luz desse texto é que se a casa era dele ou se era alugada. Nenhum lugar no Novo Testamento é dito que ele tinha uma casa própria ou tinha uma casa alugada, mas afirma com toda clareza que tinha um lugar onde ele encontrava repouso e descanso. Tá ok? Então não há nada de errado. Jesus também, né, teve a sua casa, teve o seu lugar de paz e de tranquilidade, mas ele também deixou muito claro que a morada fixa dele não é ali. Assim como, por exemplo, todos nós, né, queremos uma morada fixa, mas quem pode garantir o amanhã, né? Às vezes, por exemplo, eu sou de uma cidade pequena e muitos moradores da minha cidade, quando não encontram um emprego na sua cidade, eles são obrigados a se mover para outro lugar. E quantos que estão aqui assistindo já se moveram e se mudaram para diferentes lugares do país e, quiçá, do mundo, né? Por causa das inseguranças, das instabilidades que a vida apresenta, né? Continuando, Cristo também não tinha nenhum segurança para protegê-lo. E quando Pedro saca da espada, ele ordena que ele guarde essa espada. Olha que engraçado. Embora, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, Jesus vai vivendo a sua história nesta terra sem nenhum segurança, sem nenhum guarda. Olha que curioso, né? Em tempos hoje que até pregadores do evangelho estão usando, né, guarda-costas. Não estou dizendo aqui, emitindo nenhum juízo de valor, dizendo que assim não pode ser. Só Deus sabe, né? E a pessoa, o mundo que ela vive, o contexto que ela está inserido, as ameaças que ela sofre. Mas a grande verdade é que mesmo que eu tivesse um segurança, em vão ele vai me guardar, em vão ele vai me vigiar, em vão ele estará ali na figura da proteção, se Deus não ordenar a sua bênção. Cristo também deixou de exercer a sua profissão durante o seu ministério itinerante. Então, quando o Salmo está falando, é inútil, né, levantar cedo, dormir tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, Jesus também largou até mesmo da sua própria profissão. Ele deixou de exercer a carpintaria para exercer um ministério itinerante. E pregando a palavra, sabendo que é do Senhor que vem o recurso. Agora, olha que curioso. Embora ele não estivesse mais exercendo a sua profissão, com certeza com o mesmo afinco que ele se dedicou a ela, ele também estava se dedicando ao ministério. Se dedicando ao ministério, ele se dedicou com afinco. Ele também dormia pouco, ele fazia muitos jejuns, ele estava sempre caminhando, muitas vezes exausto. Nós temos imagens dentro do Evangelho em que Jesus está tremendamente cansado, dormindo no barco, e as ondas agitadas, ele está lá dormindo, e os discípulos vêm: Senhor, o Senhor não está percebendo que a gente vai morrer? O Senhor não se importa? O Senhor está aí dormindo? Vamos fazer alguma coisa. E de repente Jesus levanta, repreende os ventos, repreende os mares, e os discípulos ficam atônitos, né, diante do poder e das maravilhas que Jesus Cristo é capaz de manifestar. Né? E não esquecendo também, né, como que esse salmo se aplica a Israel. A gente não pode esquecer que era Israel que cantava esses cânticos, que cantava esses salmos
em direção ao templo para cultuar o Senhor. E aqui me veio à mente, né, vários episódios das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, né? Por exemplo, a batalha liderada por Gideão contra os medianitas, tendo apenas 300 homens. Né? E esse episódio é relatado em Juízes capítulo 6 até o capítulo 8. E é um capítulo muito interessante, porque Israel tinha um grande exército. Mas de repente Deus impõe sobre eles uma grande prova e vai diminuindo o número dos guerreiros até chegar ao número exato de 300 pessoas para simplesmente se levantar contra os midianitas que tinham um exército poderoso. Você conhece o final da história e, como eu sempre brinco, às vezes por saber já de antemão o final da história é o que nos atrapalha. Né? E a gente precisa ler esse texto como palavra de Deus para a nossa vida e enchendo a nossa vida de esperança e ânimo. Que até mesmo com 300 é muito diante de uma batalha. Né? Tem aquele dito popular que o pouco com Deus é muito. E isso é verdade, irmãos. Não está aqui escrito na Bíblia, mas como costumava dizer um pastor que eu tive na minha adolescência, ele falava, olha, não está na Bíblia, mas devia estar, viu? Mas não está, tá ok? Mas veja, o pouco com Deus é muito. Então, se o Senhor abençoar, mesmo que você tenha um emprego com um salário reduzido, Deus pode te abençoar. Ainda que você more num bairro que não te traga muita segurança, que não te traga um sentimento de paz, com medo do que pode acontecer naquela rua, saiba que quando Deus nos abençoa, Ele estará também nos guardando. Saiba você que mora de aluguel, tenha no teu coração o seguinte, você pode buscar ter uma morada, mas saiba que se o Senhor não ordenar a sua bênção, em vão você vai ter qualquer coisa. E o mesmo Deus que abençoa quem tem uma casa própria, é o mesmo que está abençoando quem aluga, dando o recurso e a providência para você pagar em dia, né, o seu compromisso. Não há falta de fé e nem diferenciação de espiritualidade em situações como essa. Deus continua sendo Deus da tua vida, te conduzindo e te orientando, te guardando e te abençoando na circunstância e no momento que você está vivendo. Né? Continuando, né? Já fiz aqui boas aplicações para a nossa vida, e aí a gente precisa combater, né, um vírus bem mais perigoso que o coronavírus, que é o vírus da incredulidade, que é também o vírus que nos desfoca das promessas do Senhor. Né? A gente sabe que todo homem busca segurança, né? E por essa razão ele vai construir casa, ele vai procurar, se ele puder, construir até 2, 3, 4 para alugar, para ter mais renda, para ter mais segurança. A gente sabe que a maioria dos homens, e também, né, estou aqui incluindo as mulheres, trabalham com muito esmero, incansavelmente, para garantir um futuro melhor e seguro. Né? Todos nós fazemos isso. Normalmente um chefe de casa diz que tudo isso é visando o bem-estar da família, né? Às vezes a mulher vai lá, reclama, marido, você nunca está em casa, você nunca aparece. Daqui a pouco o marido olha para ela e fala assim, mas mulher, eu estou trabalhando muito para te dar todos esses recursos, para te dar um bem-estar, para te dar segurança. Ou seja, a todo momento nós vivemos uma dinâmica de desamparo e nós estamos buscando nas coisas aquilo que pode nos dar segurança. E o Salmo está dizendo claramente assim, não é errado você trabalhar, não é errado você construir o seu lar, não é errado você ter um seguro, por exemplo, um seguro de carro. Mas olha, cuidado, não ponha o teu coração nessas coisas. E aplicando para o nosso contexto pandêmico que a gente está vivendo hoje, onde que está a nossa segurança? Né? Quantos, infelizmente, irmãos, eu digo isso com dor, com muito tremor e temor no coração, diante desse contexto, já estão perdendo seus empregos, estão se sentindo inseguros dentro do seu próprio lar, né? E aqueles que estavam trabalhando com muito esmero já não estão trabalhando tanto, estão tendo que reduzir jornadas, outros não estão podendo nem mesmo ir até aquele lugar. E quanto à segurança, não é verdade? É bem verdade que agora todas as taxas diminuíram porque tem menos pessoas na rua. Todas as nossas áreas de segurança foram abaladas
por causa desse vírus. Aí a pergunta-chave para nós seria: o que Deus está querendo me ensinar com isso? Veja, toda crise, toda luta, toda dificuldade, toda aprovação visa externar aquilo que está no nosso coração. Deus não quer nos reprovar, mas Ele quer saber o que exatamente está no nosso coração. Onde está posto os nossos olhos, onde a nossa fé está se alicerçando, se fundamentando. Lembre-se de Deuteronômio 8, quando Deus fala assim: eu vos fiz passar fome para ver o que estava no seu coração, para ensiná-los que não só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da boca do Senhor. Então, muitas vezes, meus irmãos, uma resposta breve e simples para o momento que nós estamos vivendo. Deus está sim nos provando através desse vírus, nos provando através desse contexto pandêmico, para saber o que está em nossos corações, para saber como está a saúde. Ele está testando, analisando, examinando a saúde da nossa fé. Isso é muito importante, nós olharmos para o lugar certo. Não adianta você ficar trancado em casa, ficar enchendo prateleira, não adianta você ficar se alimentando daquilo que os jornais televisivos estão mostrando e se desesperando dentro de um próprio lar. Tem pessoas hoje que estão dentro de uma casa maravilhosa, com todos os recursos, e morrendo de medo e desespero, e pior, sem fé, sem esperança, porque não colocam Deus à frente da sua própria existência. Em segundo lugar, a gente vê que a única coisa que pode dar segurança, real é a promessa de Deus. É o próprio Deus. Quem pode nos dar segurança real, segurança eterna, segurança permanente, a não ser aquele que é eterno, a não ser aquele que é soberano, a não ser aquele que é sublime, meu irmão? Então veja, não há nada de errado, eu preciso repetir isso. Não há nada de errado em você buscar um bom trabalho, mudar de emprego, fazer pós-graduações, mestrados, doutorados para galgar aí uma posição melhor na sua empresa, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, para ter também um salário melhor que vai lhe dar segurança, que vai lhe dar projeção social. Mas olha, tudo pode ir por água abaixo. Tudo pode ir por água abaixo quando nós não entendemos que é a bênção ordenada de Deus sobre nós que nos dá realmente a verdadeira segurança. Não confie nas coisas terrenas. Um dos textos sagrados que me chama muita atenção, que diz assim: ensina aos ricos desse tempo a não confiarem na instabilidade das riquezas. Olha aí, a Bolsa de Valores em colapso, as pessoas desesperadas porque tudo está sendo abalado por causa de um simples vírus. A gente fala simples, mas a gente sabe que não é tão simples. Pelo contrário, ele faz um estrago daqueles. E aí a nossa fé é testada. A segurança que é a promessa de Deus, ela sim é suficiente. A segurança que é a promessa de Deus, ela sim que é suficiente. Aí diz o texto: aos seus amados, a parte D do verso, ele o dá enquanto dormem. Olha que coisa linda, meu irmão e minha irmã. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Então a primeira coisa aqui que eu quero destacar sobre a história, a vida de Salomão é a seguinte: Salomão recebeu a promessa e a bênção do Senhor ordenada enquanto ele estava dormindo. E dormindo ele sonhou e Deus o visitou em sonho e falou o que você quer. E Salomão, logo no início do seu reinado, vai dizer para Deus no seu sonho: Senhor, me dá sabedoria. Olha que tremendo. Enquanto Salomão dormia, diante de um reino enorme diante dele, diante de afazeres, diante de tarefas grandiosas para executar, ele tinha a incumbência de, logo no início do seu reinado, construir o tabernáculo, construir o templo.
né? O templo dedicado ao Senhor, que era um sonho que estava no coração de Davi, seu pai. E agora ele dormindo e sonhando, Deus vai falar com ele em sonho. Como que esse salmo também se aplica à própria história de Israel? Eu não quero ser exaustivo aqui, mas olha que curioso. Abraão e Sara, peregrinando em Gerar, né, o rei Abimeleque tomou Sara para desposá-la, mas o Senhor aparece em sonho ao rei e proíbe-lhe de possuí-la. Ou seja, tanto Abraão e Sara, eles estavam peregrinando por esse local, né, que se chama Gerar. Abraão estava com muito medo dos homens daquele local e ele pensou, esses homens não têm o temor do Senhor e com certeza eles vão me matar e vão tomar a minha esposa. E aí ele vira para Sara e fala assim, Sara, quando lhe perguntarem sobre o nosso relacionamento, você vai dizer que nós somos irmãos. Abimeleque, o rei, quando sabe disso, toma. Fala assim, não, vou levar ela para o meu harém. Leva ele para casa. Só que quando Abimeleque vai dormir, e com certeza isso está acontecendo num período da noite, né? Abraão também está descansando, Sara também vai descansar. O que acontece? Deus no sonho intervém nessa história e não permite que Abimeleque tome por mulher a Sara. E detalhe, Deus dá uma palavra de ordem para devolver e ele devolve. E Deus é tão gracioso nesse texto, tão misericordioso, que quando Abraão intercede, ora, abençoando a vida de Abimeleque, suas esposas, que eram todas estéreis, passam a ter filhos. Né? Ou seja, enquanto este homem dormiu, a luta dele, a dificuldade dele também foi sanada. Olha que curioso. Né? A gente pode aqui também se lembrar do sonho de José. Né? José tem um sonho dos feixes, tem o sonho do sol e da lua, né? Que todos se prostram, né, diante dele. E o que Deus já estava revelando enquanto ele dormia e descansava? Que ele seria o instrumento separado por Deus para salvar a muitos diante de uma fome, de uma seca que viria sobre todo o mundo, e que o Egito seria uma fonte de recursos para todos, e abençoando inclusive todos os israelitas. E Deus ali vai cumprir tudo aquilo que ele revelou a Abraão, lá no 15 de Gênesis, dizendo que seriam escravos no Egito durante 400 anos, mas que depois viria uma grande libertação. Né? Isso é muito tremendo. E como que se aplica também, né? Como que esse salmo, né, o descansar, Deus dá aos seus enquanto dormem, se aplicam, por exemplo, nos apontam para Jesus Cristo. Né? A gente vê no Novo Testamento que o Deus Pai preservou a vida de Cristo ainda bebê, a de José e também de Maria, revelando-se em sonho a José. Mateus capítulo 2, verso 13 diz assim, tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse, dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Olha que curioso, irmãos, olha que tremendo. Enquanto José dormia, Deus estava providenciando um escape para que a vida de Jesus ali, ainda bebê, fosse preservada do ataque do inimigo, que ali é um governante que se chama Herodes. Enquanto essa criança estava no colo de Maria, sendo amamentada, Deus estava providenciando o livramento, estava providenciando com um cuidado paternal todo o trajeto da história. Né? E a gente vê isso ao longo das escrituras do Velho Testamento até ao Novo Testamento. E a última menção a sonho, né, que aparece no Novo Testamento é Atos 2. E como que se aplica à igreja? Né? Então a igreja vive o derramar do Espírito e é dito que os velhos sonharão sonhos. Né? E para sonhar tem que dormir, para sonhar tem que descansar. Né? Não estou dizendo aqui que nesse período que nós estamos vivendo, que não é um período apostólico, embora muitos, e com tristeza eu digo isso, né, muitos no Brasil têm se auto-intitulado apóstolos ou têm sido
imposto as mãos sobre eles e declarado e ordenando os apóstolos. Olha, nas Sagradas Escrituras só existem 12 apóstolos e o 13º, que é Paulo. As regras para ser apóstolo estavam ali postas, né? E como diz o reverendo Augusto Nicodemos, apóstolo bom, apóstolo reto, apóstolo chamado são os apóstolos mortos, né? Eles são os mártires da fé. Com o sangue deles, eles foram semeando, né, a semente do evangelho, a semente da fé. Então, quando chega aqui em Atos 2, é a última menção a sonhos. Todos nós sonhamos. Eu preciso fazer uma abertura para falar sobre isso. Mas cuidado, nem tudo, né? Ou melhor, o que nós estamos sonhando nem sempre é revelação. A revelação já foi dada. E o período em que Deus falava através de sonhos aos seus foi de Gênesis a Apocalipse. E ali cessa. E a menção a um último sonho, né, que temos no Novo Testamento está no capítulo 26 de Mateus, em que a mulher de Pilatos diz para ele assim: Pilatos, não se envolva com esse homem, não faça nada contra ele, porque essa noite eu tive sonhos que me incomodaram a seu respeito. Tá? Então, muito cuidado. Normalmente, nós sonhamos com o que desejamos, nós sonhamos com o que almejamos, nós sonhamos com o nosso dia a dia, nós sonhamos por causa das nossas preocupações, nós sonhamos por causa de uma vida muitas vezes ansiosa. Então, muito cuidado, porque a palavra de Deus nos chama a não nos estribar naquilo que está à nossa volta, mas na sua própria palavra. Como que isso se aplica aqui a nós? O salmista, ele não sugere aqui, tá? Quando Deus está falando, Deus dá aos seus enquanto dorme, ele não está sugerindo inércia, ele não está sugerindo negligência, ele não está sugerindo falta de iniciativa, né? Pelo contrário, todas essas atitudes, inércia, preguiça, falta de ação, são reprovadas dentro dos escritos de sabedoria, escritos, por exemplo, do próprio Salomão, quando ele vai dizer, vai ter com a formiga o preguiçoso, né? E detalhe, mas ele está dizendo o seguinte: também não ponha toda a tua confiança naquilo que o teu braço é capaz de fazer. E deixa eu te dizer uma coisa. Deus é tão Deus que Ele pode sim colocar sobre as nossas vidas uma situação que simplesmente vai nos mostrar que nós não temos controle de nada. Então a gente tem que ter muito cuidado. Principalmente quando a gente fala assim, não, Deus não nos dará uma prova que não possamos suportar. Eu tenho uma triste notícia para você. Ele vai te dar situações, sim, que estarão acima de você para mostrar que Ele que é Deus e é Ele quem é que guarda as nossas vidas. A maior prova disso é 2 Coríntios capítulo 1, do verso 8 em diante, em que Paulo diz que ele sofreu uma prova tão grande na Ásia que foi além das suas forças, a ponto dele se desesperar da sua própria vida. Então, muito cuidado. Nós não teremos tentações além do que podemos suportar, porque as nossas tentações são humanas. Mas Deus sim pode nos trazer certas circunstâncias e situações que serão muito maiores do que a gente, para mostrar que a gente não tem controle de nada, para mostrar que a gente não é nada e que a gente precisa desesperadamente depender de um Deus que é Senhor sobre todas as coisas. Essa é a grande verdade. Sempre haverá situações que estarão para além da nossa capacidade e Deus vai mostrar o quanto Ele é poderoso para realizar grandes coisas através de nós. Certa vez um pregador disse que Moisés viveu no deserto, ele viveu no Egito seus primeiros 40 anos, ele viveu aprendendo a ser alguém. Provavelmente Moisés aprendeu toda a engenharia civil do Egito e por isso, lá no deserto, ele vai ser um orientador de como construir o tabernáculo, segundo a revelação dada no monte, né? E ele vai ser orientado em palavras, em ações e tudo mais. Depois, diante de um assassinato, ele mata um egípcio, ele é descoberto, ele tem que fugir, e ele vai para o deserto agora e cuidar de ovelhas. Uma coisa interessante,
Os egípcios não gostavam de criadores de ovelha. E ele e ele cresce no Egito, ele cresce como um egípcio, ele cresce como um adotado da família de Faraó, e agora ele está entre ovelhas, numa situação em que ele aprendeu lá no Egito que era uma situação humilhante. Olha que curioso. E nesse período ele vai viver mais 40 anos, aprendendo a ser nada, vendo que ele não é nada. Mas aí quando ele está com 80 anos, Deus se revela na sarça ardente e o chama para liderar uma nação. E agora, ele, que aprendeu durante 40 anos a ser alguém, no segunda metade da sua vida, ele aprendeu a ser ninguém. E no último tempo da sua vida, no último terço da sua vida, que ele vive até os 120 anos, ele descobre o que Deus é capaz de fazer através de um ninguém. Deus dá aos seus enquanto dormem. Deus chama as coisas loucas do mundo para confundir as que se julgam ser alguma coisa. Guarda isso no teu coração. E eu lembrei aqui, né, de uma situação de seminário, né? Isso foi contado uma vez pelo reverendo Milton, né? Coisas de seminaristas que acontecem quando a gente está lá de tempo integral estudando, né, no seminário. Diz que tinha um jovem seminarista que ele era extremamente dedicado. Ele várias noites, ele varava as noites estudando, lendo, traduzindo textos, se dedicando com todo afinco. Mas tinha um colega dele, um colega que morava ali logo ao lado, que dormia, e dormia muito. Ele simplesmente nunca virava uma noite. Aí um dia essa situação incomodou muito o primeiro seminarista. Aí ele foi, pegou um bilhetinho e escreveu assim: vai ter com a formiga, preguiçoso, você precisa estudar mais. Beleza. Um belo dia esse seminarista está lá estudando de madrugada com afinco, aí ele escuta um barulhinho debaixo da porta, ele olha e vê um papelzinho entrando, né? Aí ele vai lá, pega o papelzinho e vai ler. Aí está escrito assim: Deus dá aos seus enquanto dormem. Então aqui a gente tem uma dinâmica muito importante. Deus não nos está encorajando a preguiça, a inércia, ou a falta de ação, ou a negligência. Mas Ele está dizendo claramente também que quando a gente coloca a nossa certeza, a nossa segurança, a nossa fé naquilo que os nossos braços, nosso intelecto é capaz de fazer, a sua bênção não estará sobre nós. Mas quando nós descansarmos no Senhor e entender que é Ele quem fala. E eu me lembro aqui, eu quero fazer até menção a esse irmão que é muito querido, que é o reverendo Kleber, que está lá em Campos de Jordão, né? E uma vez conversando com ele sobre preparação de sermão e coisas do tipo, e normalmente a gente estuda muito, lê muito, né? Se dedica, às vezes vira à noite para entender e trazer a melhor aplicação à vida dos irmãos. E ele um dia virou para mim e falou assim: olha, eu estudo tudo. Eu leio o texto várias vezes, eu medito, eu oro, eu peço a Deus para falar através da pregação. Mas depois de ter estudado tudo, eu coloco no papel e vou descansar. Porque na hora que nós formos subir ao púlpito, Deus há de trazer aquilo que é necessário para a igreja ouvir. E é nesse espírito que eu estou aqui nessa manhã. Fiz tudo o que eu tinha que fazer, tudo que estava ao meu alcance, mas na certeza que se Deus não falar, você não será abençoado. Na certeza de que eu posso trazer todos os conhecimentos possíveis e inimagináveis, mas se o Deus não trouxer a iluminação ao nosso entendimento, de nada vai adiantar estar falando, né? E por último, né, aqui a gente tem a última parte. Ele fala que os filhos são dádivas de Deus para nossa segurança. Olha que curioso. Ele fala que moradia, vigilância e trabalho excessivo, se o Senhor não ordenar a sua bênção, não tem jeito. Mas filhos, sim, são sinais da bênção de Deus sobre as nossas vidas. É claro que aqui a gente vai criar uma situação super constrangedora, né? Porque a gente vive num tempo em que as pessoas querem até mesmo casar, outras não. Mas muitas querem casar, mas não querem ter filhos, né? Claro que tudo isso fica dentro das decisões particulares de um casal.
Existem pessoas hoje que estão casando mais velhas, né? E que infelizmente por causa de situações orgânicas, físicas, né? Não poderão ter filhos, né? Mas uma coisa é certa, ter filhos é uma bênção certeira da parte de Deus. E olhando a partir do horizonte do salmista, lembrando que ele é um homem que está falando há 1000 anos antes de Cristo, tá? Que para ter segurança futura eles tinham que ter muitos filhos para cuidar da terra, para cuidar das ovelhas, dos cabritos, né? De tudo aquilo que eles tinham, das terras, para enfrentar as guerras, as disputas. Se eles tivessem uma família numerosa, eles estariam realmente com segurança. Só que ter filhos dentro do contexto do Antigo Testamento está intimamente entrelaçado com a bênção de Deus. E quando não há filhos, poderia estar atrelado a uma ideia de maldição. Mas olha, muito cuidado quando a gente fala de maldição, tá? Não quer dizer que hoje pessoas que não podem ter filhos, né, ou mulheres que são estéreis ou homens, não quer dizer que eles são amaldiçoados por Deus, tá ok? Como por exemplo, né, Abraão e Sara não podiam ter filhos, Isaac e sua esposa também não podiam ter filhos, e Deus de maneira soberana colocou sobre eles uma situação que eles não tinham domínio e que estavam para além da capacidade deles e para além da medicina da sua época e da ciência da sua época. Para mostrar o seguinte, olha, eu sou Deus que providencio todas as coisas para a minha glória. Tá? Aí o texto vai dizer, herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre, seu galardão. É uma recompensa. Os filhos são armas para a batalha, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos na mocidade. E por último, né, aqueles que têm muitos filhos são também felizes. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com o inimigo à porta. Olha que curioso, né? A gente vive um tempo, aí a gente precisa fazer uma crítica também a esse momento pós-moderno, em que as pessoas têm olhado para ter filhos como empecilhos, obstáculos para se conquistar coisas. Filhos não são empecilhos. Filhos são herança do Senhor, são dádivas do Senhor para as nossas vidas. E isso precisa ficar muito claro, né? Aí muitos podem estar dizendo assim, mas eu já tenho um filho, eu já tenho 2 filhos, eu estou no 3º filho, e agora chega, já cumpri a ordem do Senhor. Eu tenho uma triste notícia para você, algo bem interessante. Uma das primeiras ordens do Antigo Testamento era o quê? Crescei e multiplicai-vos. Notem, o texto está dizendo multiplicar. Ele não está dizendo somar. É multiplicar. Ou seja, se eu sou um casal, né, marido e mulher, nós somos 2. 2 vezes 2, 4. Então, para haver multiplicação, o mínimo é 4. Eu não estou aqui dizendo, pelo amor de Deus, tá ok? Que você tem que ter no mínimo 4 filhos. Se você tem com 2, você está em pecado, você precisa de mais filhos. Não. Mas é muito curioso observar que quando a gente está namorando, as pessoas ficam assim, quando vai ficar noivo? Aí você fica noivo. Quando vai casar? Aí você casa. Quando vai ter filho? Aí você tem o filho. Quando vai ter outro? Porque o filho não pode ficar sozinho, né? Filho único é muito ruim. Aí tem outro. Agora você vai parar, né? Enfim, as pessoas sempre têm essa atitude de se intrometer no alheio, né? Naquilo que pertence ao outro, né? E muitas vezes nós julgamos aquelas famílias que têm filho único, ou apenas 2 filhos, 3 filhos. E se a pessoa tiver mais de 3 filhos, então, a primeira coisa que a gente fala é dizer assim, ele é louco. No mundo que a gente vive hoje, ter 4, 5 filhos, isso é uma loucura. Olha, aí a gente precisa voltar para as Escrituras e entender o seguinte. Filhos são bênçãos do Senhor. Nos trarão muitas responsabilidades. Mas quem disse que responsabilidade é sinônimo de maldição? Pessoas responsáveis são mais maduras. Pessoas que se responsabilizam mais, crescem mais, amadurecem mais, experimentam mais. Tenta imaginar
um pai doente com apenas um filho ou uma filha única? Como que este filho ou essa filha vai ficar sobrecarregado no futuro? Agora, se há vários irmãos, as coisas podem ser remanejadas, podem ser compartilhadas. Embora muitas vezes sempre tenha um irmão ou uma irmã que acaba tomando a frente de todas as coisas e não deixa ninguém se envolver com aquilo que está acontecendo e toma todas as cargas para si e depois o corpo vai sofrer, o emocional vai sofrer, né? A espiritualidade também vai sofrer seus danos e suas perdas. Saiba, filhos são bênçãos ordenadas do Senhor para esse tempo. Então, para terminar, este salmo nos mostra que a ordem da sociedade, política, familiar, é mantida tão somente pela bênção de Deus e não pela habilidade, diligência ou sabedoria dos homens. Mostra-nos também que a procriação de filhos é um dom peculiar de Deus. Tá? Então, mas eu volto aqui para dizer, estamos falando do horizonte do autor, de 1000 anos atrás. Hoje vivemos tempos diferentes. Podemos ter os nossos filhos únicos, 2 filhos, 3 filhos, quantos filhos quisermos. Nós decidimos isso em família, num planejamento familiar. Mas nunca ouse dizer que filho é empecilho, que filho é obstáculo, que filho é uma tralha, é o sol que me atrapalha. Não. Filho é bênção de Deus sobre as nossas vidas. Bom, diante de tudo isso que a gente acabou de falar, acabou de compartilhar, a gente precisa orar e cada vez mais pelo nosso governo, pelo nosso país, né, e também por todo mundo. Né? Nós estamos vivendo aí esse momento complexo, difícil da nossa história e, infelizmente, às vezes os nossos governantes não dão bons exemplos e eles acabam trocando farpas, acabam truncando informações e quem acaba sofrendo, né, e pagando por isso é a própria população. E nós precisamos entender, irmãos, que não é dizendo como crentes, cristãos, que creem na palavra de Deus. Não estou falando aqui que quem está assistindo aqui que não é cristão, que não exerce nenhum tipo de fé, isso se aplica apenas a cristãos, a quem crê. Tá? Crê que a palavra de Deus é verdadeira, é inspirada e é fiel. Nós precisamos entender que não é a habilidade dos nossos governantes que vão nos salvar. Quem vai nos livrar dessa pandemia é o próprio Deus. E Ele há de abençoar pessoas, Ele há de abençoar cientistas, Ele há de abençoar médicos e enfermeiras, Ele há de abençoar pesquisadores para simplesmente abençoar todos os povos. Né? Creamos nisso, nessa graça comum que atinge a justos e injustos, a crédulos e a incrédulos, a pessoas pias e ímpias também. Deus há de derramar da sua graça. E eu quero te convidar nessa hora, onde quer que você esteja, no seu quarto, na sua sala, a tirar esse momento de oração e orar agora, hoje especificamente, sobre os nossos governantes, para que a graça do Senhor, o poder do Senhor, a habilidade do Senhor alcance todos eles. Que haja um reconhecimento que, sem a ajuda de Deus, eles não serão capazes. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, diante da Tua palavra, diante dessa meditação, nós queremos orar. E conforme, Senhor, nós temos estudado, nós precisamos orar a Tua palavra. Nós precisamos trazer para o nosso vocabulário palavras inspiradas, palavras do texto sagrado. E eu quero te pedir, Senhor, no nome santo de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe a nossa nação. A Tua palavra diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E a verdade, Senhor, é a seguinte: em vão, Senhor, trabalharão todos os políticos, deputados, ministros, presidente, vice, os secretários, todos que lá estão envolvidos, senadores, se o Senhor não edificar essa política, ó Pai. Ó Pai, eu quero colocar e tenho colocado diante de Ti isso, que a Tua misericórdia atinja, que a Tua graça atinja, apesar, Senhor, da falta de sabedoria,
apesar, Senhor, de tudo o que tem acontecido, eu sei que o Senhor continua a ser Deus. Ainda, Senhor, que todos os ministros venham e falem sobre o que tem sido feito, a fim de nos trazer segurança, a Tua palavra nos ensina a colocar a nossa segurança no Senhor. Senhor, eu sei que no país não há leitos o suficiente, mas o Senhor é o Deus da providência. O Senhor é aquele que pode nos guardar, o Senhor é aquele que pode nos livrar, e o Senhor também é aquele que até mesmo sendo infectado por esse vírus, pode nos sustentar. Por isso, Pai, eu quero te pedir que os olhos da Tua igreja, que os meus olhos estejam apenas voltados para aquilo que a Tua mão poderosa e graciosa pode fazer. Senhor, à luz da Tua palavra ainda, fomos ensinados que o Senhor dá aos seus enquanto dormem e que é inútil, Senhor, muitas vezes, acordar cedo, repousar tarde e comer o pão penosamente que nós granjeamos durante a caminhada do dia. Ó Pai, nos ensina a descansar e nesse sentido te pedimos perdão, Senhor, pela nossa incredulidade que nos leva a um estado emocional de ansiedade, de preocupação excessiva, pensando que nós temos que controlar todas as coisas e somos muitas vezes dominados pelo medo, pela fobia e achamos que a nossa vida vai entrar em desgraça, em colapso e nós começamos a buscar, Deus, refúgio em coisas e não na Tua palavra e não na Tua presença. Queremos te pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes nos desviamos como Israel se desviou muitas vezes do foco de buscar a Tua presença, de buscar a segurança em Ti. Senhor, a Tua palavra está repleta de exemplos de grandes guerras do Antigo Testamento, que Israel não precisou nem mesmo lutar, nem mesmo desembainhar a sua espada, como foi com o rei Josafá. Enquanto eles esperaram no Senhor, o Senhor mesmo providenciou o grande livramento. Senhor, nos ajuda na nossa pequena fé. Nos ajuda a colocar, mesmo que seja pequena essa fé, a exercê-la. Porque a Tua palavra também nos ensina que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos aos montes, lança-te o mar, e eles obedeceriam. Senhor, eu te peço por essa nação, eu te peço também pela Tua igreja, para que a Tua igreja seja renovada, seja, Senhor, restaurada, que nós possamos experimentar, Senhor, um avivamento bíblico fiel, que é um retorno à palavra, que é um retorno às primeiras obras, que é um retorno ao amor, meu Pai. Que a Tua graça, Senhor, poderosa, esteja sobre as nossas vidas enquanto igreja. E te peço mais uma vez, Senhor, abençoa a nossa nação e que os nossos olhos jamais se apartem da Tua presença e da Tua graça, no nome santo de Jesus. Amém e amém.